Como eu saí de uma passada de 19 e fui para 17, eliminando as ações que causavam dor no meu cavalo? Nos próximos 10 minutos, eu vou te contar como eu fiz e como centenas de competidores estão acertando as suas provas e baixando seus tempos sem mudar o treinamento dos cavalos e sem treinar mais. Antes, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Essa aí do lado na foto sou eu com o Cheidinho. Ele chegou em 2008 e eu fiquei mais de 5 anos tentando acertar o nosso segundo tambor. Eu troquei de CT 5 vezes, achando que o problema era treinamento. Mas nada adiantava. Toda vez que a gente ia para uma prova, eu abria o segundo tambor e entrava muito longe no terceiro. E isso se repetia em cada passada. Eu não conseguia acertar nenhuma passada com esse cavalo. Até que um dia, numa prova, em Jaguariúna, um treinador chegou para mim e disse: Cláudia, o seu cavalo, sabe qual é o problema? Ele é limitado. Ele não é bom. E com muito esforço, ele vai correr assim uns 18.500. Bom, uns 18.500 no máximo. Desse jeito me falou. Bom, naquela hora, eu decidi parar de correr e eu fui atrás de uma solução. Eu sabia que ela existia. E sabia que por aqui ninguém podia me ajudar. O que aquele cara não sabia era que, na verdade, ele me estava fazendo um grande favor. Pode ser que se ele não tivesse dito aquela idiotice, eu não teria descoberto tudo que eu descobri. Eu encontrei coaches americanas que falavam coisas sobre cavalos e sobre o tambor que eu nunca tinha escutado por aqui. Li estudos, eu assisti aulas sobre a natureza equina que fizeram a minha cabeça simplesmente explodir. E eu fiquei louca com tudo aquilo e eu resolvi aplicar. O Chedinho ele continuou no CT, do jeito que ele estava. E o que mudou foi a minha ação, a minha atitude. Eu mudei completamente, eu mudei o meu jeito de montar. Eu treinei habilidades que eu nem sabia que existiam. Eu foquei em pontos que antes eu nem imaginava. Eu usei ações de rédeas que antes, para mim, eram impensáveis. E aí, nesse meio tempo, eu vi o meu cavalo trabalhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Então eu resolvi me inscrever na Copa Victory Fly. Isso 50 dias depois de ouvir aquela idiotice. E nós corremos o nosso 17. Para espanto de todo mundo, menos o meu. Eu sabia que eu estava trilhando um caminho sem volta, o caminho da responsabilidade sobre as ações do meu cavalo. Foi a melhor sensação que eu tive no tambor. Um tapa com luva de pelica naquele treinador de quinta. Mas essa foi a nossa única passada de 17, porque pouco tempo depois o Cheidinho começou a mancar e ele foi diagnosticado com uma laminite. E por um erro de tratamento, ele acabou tendo que ser sacrificado. Bom, depois disso, depois daquele dia, eu nunca mais fui para uma pista. Eu nunca mais montei uma pista de tambor. Eu aposentei minhas celas e eu simplesmente não pisei mais numa prova. Mas depois disso, eu criei um blog. Eu resolvi criar um blog para contar tudo o que eu tinha aprendido. E nesse meio tempo, eu continuei estudando, continuei aprendendo, e aí muitas pessoas chegaram querendo saber como é que eu tinha feito aquilo. Então eu ajudei essas pessoas, e elas também eliminaram os erros delas e também baixaram os tempos. Muitas baixaram tempos mais rápido do que eu. Então, assim foram vindo os alunos e eu fui treinando mais e mais pessoas. E nos últimos 6 anos, eu já treinei mais de 800 competidores. Nesse meio tempo, eu acabei deixando a minha profissão e deixando a capital para trás e venho me dedicando integralmente aos meus cavalos e a preparar competidores para correr a passada que eles desejam, sem pressão e sem sacrificar os cavalos. Sempre colocando o conforto do cavalo em primeiro plano. Agora, deixa eu te falar para quem é essa apresentação. É para competidores que vêm tentando acertar as passadas e ainda não conseguiram. É para quem corre e sente que pode fazer melhor. É para aquele competidor que comete os mesmos erros e sabe que está na hora de acertar. É para aquele competidor que tem um cavalo mostrando problemas sérios, como excesso de ansiedade, nervosismo, negar giro, negar tambor, acertar, atacar até o competidor, pular durante o percurso, enfim. É para competidores que consideram os cavalos mais importantes do que um T6. É para aqueles competidores que desejam evoluir na pista sem precisar treinar mais ou castigar os seus cavalos. Agora, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Para baixar seu tempo para 17, eliminando todo o desconforto do seu cavalo, é preciso passar por 4 etapas. A primeira etapa é desenvolver a sua habilidade de ficar totalmente firme na velocidade. Você sabe que tambor é velocidade. Então, como correr? Como desejar a velocidade de verdade se você não estiver realmente firme na sela?
como ter domínio das suas ações sem estar despreocupada e totalmente confortável com a velocidade. Se correr com o cavalo em uma reta, dando tudo na velocidade, já não é fácil, imagine virar os tambores. Outro ponto importante é que um corpo desequilibrado pende para trás, para frente e para os lados. Isso causa um tremendo desconforto no cavalo, chega a causar dor. Outra questão é que são os nossos braços e as nossas mãos que têm a função de restabelecer o equilíbrio do corpo. Então, sempre que você não estiver firme, que as suas mãos elas vão acabar levantando. Por quê? Você vai acabar abrindo os braços, você vai acabar usando as rédeas da forma mais negativa para o seu cavalo. E então, ele vai errar. Ou por dor, ou por puro impedimento causado por uma ação errada. Bom, a segunda etapa é ter clareza e domínio sobre os pontos do percurso. Eu ouço muita gente dizendo que não consegue acertar a passada, que o cavalo tem dificuldade no giro e que isso tudo faz a prova ser muito ruim. E quando eu pergunto sobre os pontos de cada giro e como elas devem agir, nenhuma sabe responder. Mas como acertar o tambor na prova sem saber que pontos são esses e o que fazer em cada um deles? E eu não estou falando apenas dos giros. Também incluo os pontos como meio das setas, onde os cavalos devem estar confiantes e seguros, sem medo, sem estresse, porque isso é sinal de que o giro é desconfortável para ele. Toda vez que um cavalo ele larga, ele só quer correr nos meios e você sente que ele perde a cabeça, é porque no giro ocorre alguma coisa que é muito desconfortável para ele. Agora imagina você, se toda vez que você sentisse dor entrando no seu quarto, imagina você entra no seu quarto e sente dor. Toda vez que você passar pela porta do seu quarto, você sentisse uma mão, sei lá, puxando o seu cabelo com força, ou uma coisa parecida. Ia chegar um momento em que você ia ficar muito nervosa só de pensar em entrar no seu quarto. E a mesma coisa acontece com o seu cavalo. A pressão, a dor, o incômodo físico, eles fazem o cavalo entrar em ansiedade e no modo fuga. Bom, sabendo disso, nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é saber como usar o corpo e as rédeas para tornar o percurso muito mais simples e muito mais fácil para o seu cavalo. Aqui nessa etapa, você vai entender por que eu falo que você é soberana. Vai enxergar por que o seu cavalo faz determinadas coisas, como entrar para virar e, de repente, escapar, abrir o giro. E vai entender por que um competidor chega cheio de dificuldades e rapidamente passa a correr baixando o tempo. Como um cavalo que nega o tambor, corre e vira muito depois de 5 dias aplicando o método. Você vai entender como essas coisas acontecem. Se você me acompanha, você está cansado de ver cases onde eu mostro pessoas que em pouco tempo eliminam dificuldades e baixam de 7. A quarta etapa é saber o que fazer para conseguir aplicar tudo isso do jeito certo na prova. Você sabe que muitas pessoas mal se lembram do que fizeram durante a prova. É muito comum saber o que fazer e na hora H errar tudo, simplesmente não conseguir aplicar. Mas caramba, você treina de novo para chegar na prova e não conseguir fazer? Bom, existe uma razão para isso. Existe um método para gerar memória motora durante o seu treino. E não é mudando o treino ou treinando mais. É simplesmente treinando de forma consciente, onde cada ação que você deve executar se torna natural para você. E tudo o que é natural fica automático para você fazer. Como, por exemplo, andar de bicicleta, andar, caminhar, correr. Você não precisa pensar para fazer isso. O método de treino para gravar no seu subconsciente é o segredo para você acertar em todas as passadas. E por que esse método é melhor do que o praticado pelo mercado? De uma forma geral, em todas as modalidades equestres estão surgindo competidores buscando conforto e evolução na condução dos seus cavalos. No tambor brasileiro, isso ainda é praticamente inexistente. O método atual não prepara o competidor para ter destreza e ter agilidade na velocidade. Simplesmente colocam o iniciante em cima do cavalo, mostram o caminho dos tambores e fazem ele ficar fazendo o caminho, fazendo o percurso. E o método atual parte do princípio de que o cavalo é um ser perigoso e preguiçoso. Eles subestimam um dos animais mais inteligentes e sensacionais do planeta. Usam ferramentas de dor e ação de pressão e dor para subjugar o cavalo. Por isso, nós temos cavalos ansiosos, cavalos que não querem estar na pista, cavalos que sacodem a cabeça nos giros, cavalo que abrem o giro, cavalo que empaleta, cavalos que negam o tambor, cavalos que perdem a cabeça. Isso sem contar as lesões.
No Brasil, a média de idade na categoria sênior do tambor é de 9 anos. Isso significa que são raros os cavalos que, de 11 anos correndo, a maioria não chega aos 10. Quantos campeões Potro Futuro você conhece correndo aos 8, 9, 10 anos? Nos Estados Unidos, cavalos de 16 anos correm em alta performance. Eles correm cerca de 30 rodeios por ano e ainda se classificam para a final em Las Vegas. Simplesmente porque as pessoas evoluíram os métodos. E o que o meu método faz vai ainda além disso. Ele soluciona todos os problemas no percurso através da eliminação das ações que causam dor e pressão psicológica no seu cavalo. Mesmo que não mude o treinamento, e sem você precisar treinar mais. É o próprio competidor que descobre como facilitar a vida do seu cavalo na pista. Chega dessa história de cavalo de amador, como se o amador fosse menos, fosse incapaz. Você é capaz, só não percebeu isso ainda. Se o treinador pode, você também pode. Você só precisa ter o caminho certo e precisa usar as ações que não causam mal ao seu cavalo, que não são negativas para o seu cavalo. Então, aquela passada que você tanto deseja, ela vai acontecer. E a sua conexão com o seu cavalo ela vai ficar ainda mais forte. Ele vai correr com você por mais tempo, sem ter lesões, mais feliz e performando na pista por muito mais tempo. Quando você desenvolve habilidades de competidor e facilita o tambor do seu cavalo, você evolui 3 anos em 3 meses. E é isso o que vai acontecer aplicando tudo isso que eu te passei. Agora você tem 2 opções aqui. Ou você pega essa visão geral e tenta aplicar sozinha, correndo o risco de perder tempo e dinheiro por não saber exatamente como fazer, ou você pode ter todos os passos prontos para aplicar, sem enrolação e com a minha ajuda para te dar a direção correta. Se você optou pela segunda opção, clica aqui embaixo nesse botão e vamos conversar.